Tiradentes. No início do século XVIII, com a descoberta do ouro nas encostas da Serra de São José, foi criado um arraial, batizado de Santo Antônio do Rio das Mortes. Devido ao seu alto potencial de riqueza e desenvolvimento econômico, em 19 de janeiro de 1718, o arraial foi elevado à Vila de São José del Rei, em homenagem ao príncipe Dom José I, futuro rei de Portugal. Em 1789, com um sonho de liberdade, a região tornou-se um dos importantes palcos da Inconfidência Mineira, movimento separatista nascido da revolta com os altos impostos cobrados e as proibições impostas à colônia pela coroa portuguesa. A vila foi elevada à cidade em 7 de outubro de 1860. Com a proclamação da República, em caloroso discurso, o republicano Silva Jardim sugeriu que a cidade de São José del Rei homenageassem o herói da Inconfidência, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, e não mais o rei português. A ideia é aceita, e em 6 de dezembro de 1889, a cidade passa a se chamar Tiradentes. Um dos centros históricos de arte barroca mais bem conservados do Brasil, a cidade teve seu conjunto arquitetônico e urbanístico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938. Igreja Matriz de Santo Antônio. Considerada uma das mais ricas do Brasil, a igreja foi construída entre 1710 e 1752, em substituição a uma capela bandeirante de cerca de 1702. O interior é rico em talha dourada e em pinturas. O órgão datado de 1788, vindo de Portugal, é um dos mais importantes de Minas Gerais, usado semanalmente às sextas-feiras. A fachada atual, em linhas de rococó, foi projetada por Aleijadinho. A igreja conta com um relógio de sol no adro 1785 e um relógio português na torre esquerda, 1788. E no dia de Santo Antônio, eles faziam as barraquinhas ali na frente, né? Aí vendia quentão, coisa, o movimento, acabava as rezas lá, tudo, o pessoal ficava ali, movimento, para dar uma rendazinha para a igreja, né? Para manutenção, né? Hoje já não tem mais, hoje é cobrado a entrada dos turistas, né? Você sabe disso, né? É cobrado uma taxa lá para manutenção da igreja. Lembro muito aqui também, nós tínhamos um grupo dos meninos da mesma idade, a gente saía, que tinha a festa festa Sábado de Aleluia, a gente saía em grupo, né? Tinha uma musiquinha que a gente cantava, fazia instrumento com que tivesse, né? Era latinha, era ferro, fazia os triângulos, bateria, era uma bateria maior, e a gente saía nas casas pedindo, como é que a gente fala isso? Umas prendas, né? Na verdade, sim. Se desse dinheiro, o dinheiro era pra gente dividir entre a gente. Se desse prenda, tipo um fósforo, você vê, a dificuldade era muito grande. Você não dava um pacote de fósforo, dava uma caixinha, um fósforo, um pedacinho de sabão, um bombril, né? Uma coisinha daquela, né? Uma esponjinha daquela. Então aquilo era distribuído na igreja, para as casas de São Vicente. Quando desse um doce, a gente também dividia entre a gente. Fruta, aí a gente tinha uma musiquinha, né? Aleluia, aleluia, peixe no prato, farinha na cuia. Aí a dona da casa abria e dava essas prendas. E aí a gente agradecia, né? Deus que ajude, Deus que ajude. E tinha também quando não dava muita coisa, diabo que ajude. É coisa de moleque, saía todo mundo correndo. E às vezes a gente até repetia a casa para ver se a dona da casa dava de volta, enfim. Realmente eles faziam fogueira de Santo Antônio. Então a gente achava bonito, criança achava bonita a fogueira, né? Então a gente gostava muito de passear lá. Eu ainda sempre brinco com meus filhos, eu falei, ó, todo sacramento meu está na igreja da Matriz de Santo Antônio. Porque eu batizei lá, crismei lá, fiz a primeira comunhão lá e casei lá. Tudo
na igreja de Santo Antônio. Adoro Santo Antônio. Diz que Santo Antônio em casa, mas ele é casamenteiro, porque ele casou. Então o relógio da matriz, a escadaria subindo, 2 homens para dar corda no relógio. Minha lembrança é dessa grossura o cabo de aço, a corda do relógio de cabo de aço, dessa grossura. Tudo na manivela, 2 homens. Para tocar até subir o balanço lá em cima. Aí de contar 8 dias, o balanço descer. 8 dias, voltar de novo lá. Tinha um tal de Corujão, um amigo meu, e foi embora para São Paulo. E ia subir de novo, e 8 dias dar corda no relógio. E tinha um tal de Antônio Veloso, e morava em frente à igreja. Eu ia atrás dele, era criança, ele ia consertar o relógio, ele consertava o relógio, quando dava defeito. Eu ia atrás dele, e ficava me xingando, porque ele é perigoso, né? Para voltar, menino! Ele falando para mim. Eu voltar, que eu queria ver ele consertar o relógio. E não deixava por causa do perigo que a gente corria lá. Santuário da Santíssima Trindade. No alto de uma colina, por volta do ano de 1776, o eremita Antônio Fraga constrói sua humilde capela, dedicada à Santíssima Trindade. A capela atual foi construída entre 1810 e 1870, sob planta de Manuel Vitor de Jesus. Por volta do ano de 1853, com a criação da Confraria da Santíssima Trindade, tiveram início os festejos da Santíssima Trindade, quando os romeiros chegavam em carros de boi e acampavam nos arredores. Tradição secular. A festa persiste até os dias de hoje, trazendo devotos de várias partes, sendo momento de fé e devoção. A festa era muito boa, porque eu não podia quase nem ver festa, porque a gente ou punha barraca, ou alugava os terreiros. Acho que é 10 banheiros de homem, 10 de mulher, né? Eu acho que é isso. Antigamente tinha 2 só, 2 banheiros. Um para mulher e outro para homem. Água lá, elas pegavam água aqui com carro de boi, aqui, e levavam lá para Santíssima Trindade. Lá tinha uma caixa d'água, acho que escapou com a caixa. Eu não vejo, eu vou na missa do domingo, lá eu não vejo a caixa. Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Construída em alvenaria de pedra por volta de 1708. A igreja abrigou as Irmandades de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Pretos Africanos. Em seu interior, há pinturas de Manuel Vitor de Jesus. E em seu adro, aconteciam as festas de reinado e congado. Eu lembro mais porque eu me casei lá. Meu casamento foi na Igreja do Rosário. Nesse momento, a semana inteira, uma barraquinha, tinha barraquinha de café, sabe? De umas correntinhas, umas medalhinhas, tudo que a pessoa quisesse levar por lembrança, tinha. Igreja de São João Evangelista, construída em meados do século XVIII. A igreja, que já pertenceu à Irmandade dos Homens Pardos, é a segunda maior de Tiradentes. Em seu piso está sepultado o capitão Manuel Dias de Oliveira, compositor de músicas sacras do século XVIII. Conta a lenda que os Inconfidentes se encontravam na casa paroquial, hoje Museu Casa Padre Toledo, utilizando um túnel secreto ligado à igreja para evitar serem vistos pelos militares portugueses. De brincar e de ir à missa. A minha mãe era devota de Nossa Senhora das Dores. Então no centenário, que antecede a Semana Santa, a gente ia muito nessa igreja. Até hoje ainda vou. Que fazia o centenário, que são 7 dias das Dores de Nossa Senhora. Então a gente frequentava muito com ela. Então nesse período a casa ficava com tudo muito novo, sabe? Até roupa de cama se comprava, vestido novo, sabe? Então era assim, a gente tinha uma relação muito legal. Sempre participei de celebração aqui sim, porque às vezes era a missa sábado e domingo, né? Que tinha missa.
Agora que tem mais dias. Às vezes era aqui no São João Evangelista, ou na Matriz, ou no Rosário, né? Então isso eu sempre participei, até minha mãe também na época, ela era da Irmandade, não sei como é que fala, que ela limpava a igreja, que tinha aquela coisa, né? Então, não, São João Evangelista sempre teve missa, sempre participei das celebrações, sim. Eu lembro da Zina, que tinha lá o alto-falante, aí a Zina, né, ficava, essa música que alguém oferece para alguém, esse alguém sabe quem. Capela de São Francisco de Paula. Construída no alto de um pequeno morro, em meados do século XVIII, a capela se destaca pela fachada simples, com sineira. Em seu interior, existe uma pintura ilusionista representando os fiéis, datada de 1940. E no adro, o interessante cruzeiro com os instrumentos da Paixão de Cristo, Arma Christi. De lá, tem-se uma das vistas mais bonitas da cidade. Lugar perfeito para contemplar o sol se despedindo no horizonte, colorindo, com o crepúsculo, a bela imagem do centro histórico de Tiradentes. Agora não mais eu faço isso, mas era a minha referência de descer de papelão, com papelão. Era a minha referência de brincar, né, de bola, que eu adoro bola. E eu gosto muito de pipa também. Então eu ia brincar com os meninos de pipa. A barraca tinha pastel, tinha canjica. Eu fazia pastel. Eu trabalhava com a Margarida, umas outras lá, a Dona Leia. Festividade do queima do Judas, entendeu? E aqui acontecia a queima do Judas, até depois parou. Uma coisa era uma tradição, uma brincadeira gostosa, né? Tinha o testadeiro do Judas e tudo mais. Né? Tinha 400 anos parou essa tradição da queima do Judas, da celebração do tempo lá, do São Francisco de Paula. E as barraquinhas também acontecia aqui, com outro falante, com conhecimento de música, entendeu? Era aquele solteiro, ficava paquerando a menina, tinha lá na cabine de som, colocava uma música, eu dava assim, detalhes da menina, tá com a blusa tal, depois poder mandar aquela paquera. E entendeu, os programas de alto-falante aconteciam de oferecimento de coisas que é uma das lembranças que eu tenho das festas com bairro. Igreja de Nossa Senhora das Mercês. A construção da Capela das Mercês teve início entre 1760 e 1770. Como obra da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos, denominação utilizada, à época, para os negros nascidos no Brasil, única irmandade do século XVIII sobrevivente em Tiradentes, construída em estilo rococó. Atrás da sua fachada simples, o interior abriga belas pinturas de autoria do alferes Manuel Vitor de Jesus, pintor e dourador. Muito aquele gramado ali, entendeu? Que era um gramado que montava parque, montava circo. Ali tinha tudo ali, tinha os parquinhos, tinha os circos. Todas as festas que tinha, a gente ia, tinha muita gente. Aí a gente pegava, tinha as orações, as pessoas mais antigas, pegava, na época vestia gente de anjo, tá hora de virgem. Era muito bonito. Era muito animado, as festas todas as igrejas aqui, toda a vida foi muito animada. Capela de Bom Jesus da Pobreza, construída em estilo barroco mineiro, no período de 1771 a 1786, como pagamento de uma promessa feita pelo capitão-mor Gonçalo Joaquim de Barros. A capela tem dimensões modestas e linhas simples. Seu interior é marcado pela imagem de Jesus Cristo agonizante em meio a um altar de madeira com pinturas florais coloridas. A procissão ali, festa de passos, aí os andores saíam dali, quando estava em reforma as Mercês, entendeu? O Bom Jesus, meu pai era muito devoto do Bom Jesus, sabe? E com a relação da gente passear na praça, a gente sempre ia lá rezar, sabe? Então teve muita quermesse do Bom Jesus, muita barraquinha ali próximo, sabe? Capela de Santo Antônio do Canjica. Acredita-se que a pequena capela seja uma das primeiras construídas
no início do século XVIII pelos mineradores. Segundo a tradição oral, teriam existido duas pequenas ermidas dedicadas a Santo Antônio. Uma que deu origem à atual capela e a outra mais afastada, que foi demolida em 1800 e de onde teria vindo a imagem do oratório da sacristia. O curioso termo do canjica deve-se ao fato de que as pepitas de ouro encontradas em uma mina próxima à capelinha eram grandes como grãos de milho. Que tinha as festas que a gente ia, as barraquinhas, sabe? Ficar lá na fila para comprar pastel. A festa aqui do canjica, que festão, a gente era criança naquele tempo, todo ano. E a tal de Zina, você não lembra dela não? Ela é irmã da Lilia do Zé Pequeno. Ela ficava no alto-falante, ela tinha uma voz fininha, sabe? Uma voz aguda. Então ia lá e a gente fazia, por exemplo, queria mandar uma música para você, música, aí falar que era ele que mandou, o nome dos outros, da confusão que era. Dá uma saudade tão grande. Tinha leilão de porco, galinha. Capela de Nossa Senhora do Pilar do Padre Gaspar. A pequena capela de Nossa Senhora do Pilar, situada no distrito do Elvas, zona rural de Tiradentes, construída em data anterior a 1731, teve como seu primeiro capelão o Padre Gaspar da Silva Pimenta, que deu origem ao nome da capela. A edificação é característica de área rural, ocupando local de destaque na paisagem, com fachada simples e telhado em duas águas. No interior, o altar-mor é em estilo barroco mineiro. Antigamente, lá na igreja, tinha as barraquinhas, tinha o Duca Marcelino, colocava uma barraca de doce, e a Tutuca colocava uma barraca vendendo café e broa, esses negócios. Não tinha mais nada. E a festa sempre juntava muita gente na época. A gente ia na festa no Padre Gaspar também e ia a pé, porque não tinha carro, não tinha condução. Tinha algum cavalo e ia a cavalo. Mas a maioria não tinha, era todo mundo a pé. Então a gente levava o sapato na mão, ia com o sapato velho. Chegava perto do Gaspar, a gente trocava de sapato, escondia o velho lá no mato e calçava um novo para acabar de chegar na igreja. Né? E quando a gente chegava na igreja tinha uma cava, né, uma rampa lá. Todos que é mais velho conheceu ela, a cava. E a gente era guri, brincava, escorregava naquela cava, gurizado, todo mundo brincando lá. E meu pai punha barraca lá também na festa, vendia doce, salgado, pessoal. O ladrão roubou a imagem, quebrou a porta, me chamou para arrumar. Nessa arrumação de porta eu fiquei quase 50 anos lá com ele. Maria Fumaça. A linha férrea, que faz ligação entre São João del Rei e Tiradentes, inaugurada em 1881 por Dom Pedro II, é a única ainda em funcionamento no mundo. Ao utilizar bitola, distância entre os trilhos de 76 centímetros. Percorrer os 12 quilômetros que separam as duas cidades a bordo da charmosa Maria Fumaça, passando por fazendas, sítios e admirando o paredão da Serra de São José e o Rio das Mortes, é uma verdadeira volta ao passado, com muito charme. Sim, era o nosso passeio final de semana. Vinha o pessoal que vinha de Barbacena, por isso todo, né? Aí fazia uma parada aqui. Cruzava aqui. O viera de Barbacena e outro de São João. O daqui ia subia para Barbacena. E o de Barbacena descia. Trem de horário. De carregar a gente. 8 horas encontrava aqui. Então, o investimento nosso, de namorada, essas coisas, ia na estação, via o trenzinho, o pessoal. Das filmagens eu lembro, Trapalhões, já filmou Moleiro, dessa Xuxa aí, na época ela fez uma bola de cristal aqui, um filme aqui. Eu na época participei do filme da Rua Descalço. Mas eu adoro esse trem. Se eu pudesse, eu estava morando lá perto da linha.
para me ver ele apitar. Com passageiro, tem o especial que chama. Tinha os vagões de passageiro e os vagões para carregar pedra. Ela é pedreira, coisa de 100 anos atrás, 200 anos deve ter aquilo lá. Então a máquina ia lá, entrava lá dentro da casa de pedra, carregava os vagões, voltava os passageiros para Tiradentes. Ali era ponto de encontro. Já estou em Tiradentes. Dali, alguém que ia descer em Tiradentes, ficava, o outro partia para Barbacena. Chegava em Barroso, descarregava os vagões de pedra, viu? E ficava em Barroso para poder fabricar o cimento. Museu Casa Padre Toledo, inaugurado em 1973. O museu está instalado na residência do inconfidente Padre Carlos Correia de Toledo e Melo. O casarão é um exemplar importante da arquitetura colonial, tendo sido palco de significativos eventos ligados à Inconfidência Mineira. Honrando sua tradição, o museu é um lugar de reflexão, valorização da memória e construção de conhecimentos e valores que sempre nortearam o povo mineiro. Destacam-se os forros pintados com nota para os 5 sentidos. Onde o Padre Toledo já funcionou o seminário durante algum tempo, depois a prefeitura era lá, funcionava lá. E seminário também, depois. Agora o de Santana, da liturgia, são museus recentes, né? No museu a gente falava Casa de Tiradentes e a gente brincava muito ali, né? A gente vinha pra cá pra brincar, que tinha um túnel. Eu não tive coragem de entrar nesse túnel, não. Mas as minhas amigas, na época, elas entravam. Tinha um túnel que entrava e saía do outro lado. Não sei se tem esse túnel ainda. A gente brincava que era o... Como que chama o moço que trabalhava aqui? O senhor? Ah, esqueci o nome dele. Marido da Bela. Esqueci, pai do Edson. Antônio, eu acho. Ele trabalhava aqui, às vezes a gente ficava brincando, ficava correndo, ele ficava querendo tirar a gente de lá, a gente ficava... Museu da Liturgia. Inaugurado em abril de 2012, foi o primeiro museu do gênero da América Latina, composto por mais de 430 peças dos séculos 18 a 20, completamente restauradas. O acervo apresenta pinturas, ex-votos, esculturas, imagens de santos, além de variados objetos e paramentos relacionados à devoção religiosa. Por meio de totens e telas interativas, o visitante pode conhecer todo o acervo da paróquia. É muito importante porque conta a história, né, a religiosidade desse povo daqui, né, a importância. E eu sei que muita gente não conhece. Não conhece... Talvez porque não queira ir, e também falta um pouco dessa política dentro da educação para levar esses meninos lá e ter alguém contando a história, porque está muita parte, sabe? A história de Tiradentes está contada por muitas outras pessoas que não têm conhecimento da verdadeira história. Então precisava buscar mais esse povo, contar uma coisa mais natural, de levá-los ao museu, as crianças terem a ideia do que significa aquilo. Era a casa paroquial. Foi casa também que abrigou durante muitos anos umas irmãs de uma irmandade que veio de Belo Horizonte. Tinha uma região, elas trabalhavam catecismo. Museu de Santana. Construído entre 1833 e 1845, funcionou como cadeia pública até a década de 1980. Após ampla reforma, que restaurou e valorizou suas características arquitetônicas únicas, abriga, desde 2014, um museu dedicado a Santana, padroeira dos mineradores e protetora dos lares e da família. Reúne um rico acervo de aproximadamente 300 peças, populares e eruditas, oriundas de várias regiões do país. Hoje a cadeia se transformou em museu. Muitas coisas se perderam, que eram registros de uma época, por exemplo, que os presos escreviam poesias nas paredes, desenhavam os rostos das suas amadas, sabe?
Então a gente convivia naturalmente. A gente passava pela rua, eles estavam lá com a mão para fora, aí pedia para comprar alguma coisa para eles. Lembro também da cadeia. Meu pai era até carcereiro, né? Lá o meu pai que cuidava. Tem uma história que eu não sei, não lembro, mas eu sei. Que meu pai, ele era carcereiro e a gente morava aqui, perto da matriz. Então, quando a minha mãe ganhava neném, que antes a cadeia era só de mulheres, né? Antigamente, muitos anos atrás. O que o pai fazia? Pegava as moças, tá? Que estavam presas e levava lá para casa, para lavar roupa, para a mãe, para ajudar a mãe, sabe? Essa história aí, toda vez que eu falo sobre Tiradentes, eu tenho que contar essa história. E lembro, cheguei a lembrar dos moços que ficavam presos, ficavam lá na grade, lembro muito pouco tempo, ficava lá na grade, chamando os outros, pedindo as coisas, pedia cigarro, o pessoal que passava, né? Tinha muito, então, e eu via muito porque meu pai trabalhava lá. Chafariz de São José. Considerado um dos mais belos chafarizes do Brasil, é um único no estado de Minas a ter um oratório com uma imagem de santo, São José de Botas. Construído pela Câmara Municipal de São José del Rei em 1749, tinha como principais funções abastecer a cidade com água potável, servir de suporte às lavanderias e, principalmente, como ponto de apoio e descanso para os animais das tropas. A estrutura de sua construção guarda importantes elementos do estilo barroco mineiro. Lá atrás, onde o povo lava roupa, e eu já lavei muita roupa lá. Minha tia emendava os sacos, fazia o lençol. A gente esfregava, depois punha para quarar, falava quarar. Enxugava a água, depois batia na pedra, enxaguava, tornava para quarar. E não existia amaciante nessa época. Mas na hora que você estava passando a roupa, era um cheirinho gostoso, como se tivesse amaciante. Mas a gente ficava o dia inteiro pelejando, depois subia aquela rua custando com a bacia na cabeça. A barraquinha da festa São José, que era uma quermesse, né, que era muito interessante, que tinha uma época de adolescência, pode ver a época de criança também, uma adolescência a gente lembrava das músicas, e das paqueras, né, e tudo. Isso aqui na verdade, o Chafariz para mim é um dos pontos mais agradáveis, uma energia muito positiva. Assim, para mim, um dos melhores lugares do mundo, para mim, é esse lugar aqui. Apesar de ter ido em poucos lugares, ter viajado pouco, mas esse aqui para mim é como se meu umbigo tivesse enterrado aqui. Serra de São José. Um imponente paredão de quartzito, com 12 quilômetros de extensão e aproximadamente 1,5 km de largura. Domina toda a paisagem da região e faz parte da área de proteção ambiental Serra de São José, APA São José. Criada em 1990. Rica em biodiversidade, centro de conservação e atrativo turístico de aventura. A serra abrange 5 municípios: Tiradentes, São João del Rei, Santa Cruz de Minas, Prados e Coronel Xavier Chaves. Muitas são as trilhas que levam à descoberta das belezas e encantos do local. É recomendável que as visitas e passeios sejam feitas com supervisão de guias credenciados. A gente buscava lenha para vender, vendia para a dona, que era doce, para poder fazer doce, a dona Zizi, vendia para a dona Sarrosena, para essas mulheres, tudo que fazia doce da época. Aí a gente vendia os feixes de lenha. Aí a gente rodava essa serra inteirinha. Aí o que acontece? A gente vinha com feixe de lenha, trazia, punha cá embaixo da porteira, voltava de novo, buscava outro feixe para trazer até em casa. Às vezes dava 2 viajadas. Ele era chefão do Aimorés, então a gente era Flamengo e Aimorés, então a gente não frequentava muito não. Tinha de distração, era quando que eles faziam piquenique do Aimorés? A dona Sérgio Júlio. Então quem era do Aimorés
ia até na serra, a dona Diva, mãe do Pinto, que levava o pai dele, e ela fazia comida, fazia as coisas boas para eles comerem lá na... E a gente não ia, porque a gente era do Flamengo, tinha aquela rivalidade, entendeu? Cada um pegava as crianças, alguma coisa para comer, ia para lá, subia a serra, sentava todo mundo com as crianças, ali merendava. Tinha o Léo, que não gostava de carregar nada para falar dele, mas que estava sempre junto com a gente, ele ia todo ano também. E assim, o Michel, o Everton com as meninas do Valdemir, sabe, as duas filhas dele, que a gente ficava reunida, as crianças tudo junto, sabe? Era muito bom, passava o dia todo lá. Aí tinha as pessoas que levavam sanfona, violão, tocava, cantava. Era para lá da Cachoeira do Mangue. Todo ano tinha. Aí minha filha nós ia para cedo. Aí eles davam as coisas da gente comer, aí dançava no meio das pedras, minha filha. Mas era bom demais, nossa. Então toda a cidade ficava vazia aqui embaixo, todo mundo escalava a serra, subia cedinho, entendeu? Lá se lanchava, ele ficava batendo papo, era muito gostoso. E à tardinha, quando a gente chegava, a banda reunia lá no bairro do Pacu, na chegada a gente ia tocando música de carnaval até aqui na praça, aquele cortejo, entendeu? Tocando música de carnaval. Uma boa lembrança que eu tenho do piquenique na serra. A pessoa que levava aí fruta, cerveja, refrigerante, né? Só levava para vender. A maioria já levava de casa, né? Mas era assim, a gente ia até a noite, arrumava uma barraca lá, tudo, passava a noite. E no outro dia começava cedo. Forró, todo mundo dançando, uma alegria danada, entendeu? Turismo rural. Na busca pelo simples e autêntico, Tiradentes e região se destacam como boas opções para fugir do estresse do dia a dia dos grandes centros urbanos. Há diversas atividades que valorizam a natureza, a agricultura, a gastronomia e a cultura regional. Com diversas opções de hospedagem, a cidade oferece atividades que proporcionam paz, tranquilidade e relaxamento. O turista vivenciará experiências únicas a partir da interação com a natureza e as comunidades locais.